Salve pessoal, beleza? Vamos continuar então o nosso estudo sobre a unidade dos hebreus, fenícios e persas. Na aula anterior eu falei sobre os hebreus e sobre os fenícios. Na aula de hoje eu vou falar sobre os persas, um famosíssimo povo da Idade Antiga que em alguns momentos chegou a formar um dos maiores impérios que o mundo já tinha visto até aquele momento. Tá? Vocês podem perceber que eu separei aqui alguns itenzinhos a mais para mostrar para vocês, tá bom? Que eu vou mostrando conforme a aula for se desenrolando, tá bom? E quero aproveitar o início do vídeo para lembrar alguns recados importantes. Lá no YouTube, no vídeo no YouTube, tirem dúvidas, façam perguntas, tá bom? Participem, interajam. Cobrem os amigos de vocês, cobrem lá no grupo do WhatsApp da sala de vocês, para todo mundo ver os vídeos, fazer os exercícios, tá bom? E, claro, prestem bastante atenção, peguem a apostila de vocês, acompanhem a aula com o livro de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Vou botar em tela cheia aqui então o positivo on. Nós vamos falar agora, pessoal, sobre os persas, um incrível povo da antiguidade que acabou, de certa forma, sendo marginalizado pela literatura grega e também pela literatura do Império Romano, por se tratar de um povo vindo da Ásia, um povo do Oriente. Os próprios romanos os chamavam de bárbaros, né, por virem de longe, mas de bárbaros eles não tinham nada, né? A gente vai ver aqui hoje que os persas eles foram importantíssimos, pois mostraram para o mundo como governar grandes territórios, como administrar grandes territórios. E vamos a partir de agora analisar um pouquinho mais sobre a história dos persas, que é tão fascinante, tá bom, galera? Bom, então, segundo as evidências arqueológicas, galera, os persas eles habitavam uma região que fica no nordeste da Península Arábica, lá na Ásia, tá? Mais ou menos ali próximo do Golfo Pérsico. O próprio nome desse braço de mar, do Oceano Índico, que entra na Ásia, é chamado de Golfo Pérsico em homenagem aos persas, tá? Eles eram uma tribo nômade que se sedentarizaram ali na região do atual Irã, atual país chamado Irã, tá? Eles se estabeleceram ali por volta do 4º milênio antes de Cristo, tá? Então lá por volta de 4000 antes de Cristo eles já estavam começando a se sedentarizar ali, tá bom? Então eu vou diminuir aqui, vou lá no Google Maps para mostrar para vocês. Como vocês podem perceber, estou aqui, ó, na América do Sul. Então vamos lá para a região do Crescente Fértil, pessoal. Opa, aqui, essa é a nossa região do Crescente Fértil, né? Egito, Rio Nilo, Mesopotâmia, aqui onde hoje é o Iraque, ó, Rio Tigre, Rio Eufrates e Rio Tigre, tá? E aproximando mais, ó, nós vamos observar aqui também os povos que estamos tratando nesse capítulo. Aqui na região de Israel, Jordânia, olhem o mouse, foi nessa região que o povo hebreu se estabeleceu, tá? Dando origem lá ao reino de Judá e ao reino de Israel. O povo fenício se estabeleceu aqui, ó, nessa região onde hoje é o país Líbano, tá? Nessa região costeira aqui do Mar Mediterrâneo. Quando eu mostrei para vocês na aula passada um mapa com todas as colônias fenícias, foi aqui, ó, pelo Mar Mediterrâneo, tá? Ao longo de toda a costa do Mar Mediterrâneo que os fenícios estabeleceram aí suas colônias, desenvolveram seu comércio e, claro, simplificaram o alfabeto, como eu expliquei na aula passada, o alfabeto que, depois de outras adaptações, vai dar origem aí ao latim e ao português que falamos. Nós, nessa aula, deixa eu falar nessa aula sobre os persas. Os persas, ó, eles se estabeleceram nessa região aqui, olhem o mouse, onde hoje é o atual Irã, tá? E, inclusive, daqui a pouco a gente vai analisar alguns mapas. Nós vamos ver, então, que as principais cidades persas, o centro do domínio do Império Persa era aqui, ó, no Irã, próximo da Mesopotâmia, ó. Então eles eram vizinhos da Mesopotâmia também. Todos esses povos, os persas, egípcios, mesopotâmicos, hebreus, fenícios, todos eles se conheciam, tinham contatos, tá? Eram vizinhos, povos vizinhos, faziam comércio entre si, às vezes guerras, tá? Muito bem, ótimo. Vamos voltar aqui então no
Deixa eu fechar o Maps. Vamos voltar no positivo on, tá? Passados alguns milênios, desde o surgimento então aí dos povoamentos persas, lá no por volta de 600 a.C., lá por volta de 600 a.C., chegou ao poder no Império Persa um governante chamado de Ciro, tá? Esse governante Ciro, ele iniciou a mudança, uma grande e profunda mudança na história dos persas. Foi no governo desse Ciro, que antigos aliados persas da Índia e da Mesopotâmia foram então deixaram de ser aliados, foram atacados e conquistados pelos persas, e foi nesse momento, no governo do Ciro, então, que o Império Persa começou a surgir, começou a crescer e começou a dominar muitos povos, tá? Nós vamos ver no mapa na próxima página, página 61, que o Império Persa ele foi gigantesco realmente, tá? Eu já vou analisar o mapa com vocês, tá bom? Por que o governo de Ciro foi tão bom e tão eficaz que fez com que os persas se tornassem tão poderosos? Então, o sucesso do Ciro, das conquistas do Ciro, são atribuídas à sua personalidade forte e carismática e relativa flexibilidade com os povos dominados. Então, o Ciro era um governante que centralizava o poder na mão dele, ele governava com poderes aí absolutos e divinos, né? Ele era visto então também como um escolhido dos deuses persas, claro, né? E os persas conseguiram manter um império, formar e manter um império tão grande, também graças à flexibilidade que eles davam em relação aos povos que eles dominavam. Então, apesar deles cobrarem impostos e também exigirem, às vezes, que essas pessoas de outros povos fossem lutar no exército persa, eles eram, de certa forma, tolerantes com os outros povos. Eles permitiam que os outros povos continuassem tendo a religião deles, cultuando os deuses deles. Eles permitiam que os outros povos continuassem tendo certa autonomia, mesmo tendo que pagar alguns impostos para os persas, tá? Então isso, por exemplo, fez com que poucas revoltas ou rebeliões fossem feitas aí contra o domínio dos persas. Os fenícios, por exemplo, foram dominados pelos persas por muito tempo, tá? Após então a morte do Ciro, vieram outros governantes persas descendentes do Ciro que continuaram expandindo e aumentando o Império Persa e tornando ele cada vez mais poderoso e mais bem administrado. O Cambises, por exemplo, filho do Ciro, Cambises foi responsável por atacar e conquistar o Egito e também uma região chamada de Cirene, que é a atual Líbia, uma região ali ao lado, do lado oeste do Egito, tá bom? Depois do Cambises veio outro governante muito famoso, o Dário. O Dário o Grande, como ele se chamava, como ele era conhecido, tá? Durante o governo dele ocorreram algumas revoltas contra o governo persa em várias regiões do império e ele acabou reprimindo essas revoltas, ele controlou essas revoltas e, além disso, ele continuou expandindo ainda mais o império dos persas, tá? E então foi durante o governo do Dário que o Império Persa se tornou o maior império que o mundo já tinha visto até então. Tá bom? Olhem aqui um pouco uma representação divina do Ciro, né? O cara que deu início à expansão persa. Vamos analisar o mapa agora? Não se esqueçam que a análise de mapa é muito importante. Então vejam bem, o centro do Império Persa era aqui, ó, em cidades como Parságada, Persépolis, que era muito importante, e Susa, que nós podemos considerar talvez aí a capital desse Império Persa. Como vocês podem observar, eles expandiram o território deles para o leste, olhem o mouse, para o leste, indo em direção à Índia e China, tá? E também para o oeste, onde eu estou passando o mouse, eles dominaram todos os povos da Mesopotâmia, a cidade da Babilônia, dos babilônios, por exemplo, conquistaram fenícios, conquistaram os hebreus, Jerusalém, por exemplo, passou a ser dos persas, tá? Dominaram o Egito, uma das poucas vezes que o Império Egípcio foi invadido e dominado, tá? Aqui é aquela região de Cirene que eu citei ali atrás, onde hoje é a Líbia, e não apenas isso. Percebam como os persas também, olhem o mouse, eles se dirigiram também em direção à Europa, entrando aqui, ó, na região da onde hoje é a Turquia e atacando
O mundo grego, olhem aqui a Grécia. Inclusive, essas guerras travadas lá contra os gregos deram origem a muitas histórias, né? Porque os gregos registravam e escreviam muitas coisas. Então, a gente sabe muito bem como foram essas guerras graças aos historiadores da Grécia Antiga, que registravam os acontecimentos. Até viraram filmes essas guerras entre persas e gregos, como no filme 300, por exemplo, o filme 301 e o filme 302, tá? Eu já vou mostrar para vocês um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco, beleza? Então olha o tamanho do Império Persa, realmente eles dominaram muitos povos e haviam milhões de pessoas vivendo sobre o domínio deles, tá? Mais um detalhe, prestem atenção nessa linha vermelha. Olhem aqui na legenda, ó. O que é a linha vermelha? Rota Real. A Rota Real, galera, era uma estrada pavimentada feita pela administração dos persas, tá? Que ligava a capital e levava essa estrada, ligava eles até a Grécia, tá? E por essa estrada, então, acontecia a administração persa, acontecia o próprio exército persa, quando precisava ir para alguma região do império, conter alguma revolta ou atacar algum povo, eles também usavam as estradas. Essa não era a única estrada, tá? Olhem que incrível, né? Nós estamos falando de 600, 500 anos antes de Cristo. Bom, o Dario, que eu falei agora há pouco, que conquistou o Egito, ele não foi apenas um grande chefe militar, né? Ele não foi apenas um grande líder militar que conquistou muitos povos. Ele também é reconhecido na história como um grande administrador, um dos melhores administradores do mundo antigo. Por exemplo, olhem só todas as coisas que ele fez para melhorar a administração do Império Persa. Ele criou, claro, uma administração central, então o poder estava nas mãos dele, ele delegava funções, ele que escolhia funcionários para trabalhar para ele, para ajudar a governar o Império. Tudo era centralizado na mão dele. Nós chamamos isso de, então, administração centralizada, central. Tá? Que em cada região do Império Persa haviam governos provinciais. Então o Império Persa era tão grande que eles dividiram esse império em pequenos estados, como é o Brasil, por exemplo. O Brasil é dividido em Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Então eles também dividiram, o Dário dividiu o Império Persa em vários estados, províncias, que eles, no idioma deles, o aramaico, eles chamavam de satrápias. Tá bom? Além disso, ele, nesse império, tentou estabelecer uma língua única, o aramaico, tá? Que era o idioma falado pelos persas. Ele tentou levar, então, esse idioma para todo o império. É claro que ele não necessariamente impedia que os povos dominados continuassem falando o idioma natural deles, tipo os egípcios, o egípcio. Não era isso, mas ele tentava, então, levar esse idioma para todos os cantos do império para tentar fazer uma unidade, uma unificação. Tá? Além disso, ele padronizou pesos e medidas para facilitar o comércio, tá? Então ele, na hora de fazer trocas, compras ou vendas, ele estabeleceu apenas um sistema de peso, por exemplo, quilogramas, quilos, e um sistema de medidas, tipo, por exemplo, metros, para facilitar o comércio, para dinamizar o comércio. Então, olhem o tanto de coisas, de avanços administrativos que o Dario implementou no Império Persa, tá? E claro, assim como o avô dele, o Ciro, o Dário também era flexível e tolerante com os povos dominados, cobrando, claro, deles altos tributos, né? Impostos, tá bom? Olhem aqui uma arte persa incrível, né? Mostra um leão asiático, que inclusive foram extintos na época dos persas. Na Ásia também haviam leões. Hoje só existem leões africanos, porque os asiáticos foram extintos aí por causa da ação humana, provavelmente por causa da caça, tá? Além do Dário também, né? Eu falei ali no mapa sobre a estrada, mas o Dário, então, uma das grandes realizações dele eram as estradas. A mais importante era a estrada real, que é mostrada lá no mapa em vermelho, tá? E as estradas serviam para quê? Olhem só, grifem aí. Além de facilitarem a cobrança de impostos e o controle das várias satrápias, as estradas dinamizavam o deslocamento das tropas persas. Então, como uma forma de tornar mais eficiente a administração persa, as estradas foram sendo pavimentadas por todo o império. E isso é incrível, não é verdade? Um dos primeiros sistemas de correio, por exemplo, do mundo também foi feito pelos persas. Por todo o império haviam
cavaleiros, tá? Que eram mensageiros, que ficavam estacionados em postos de controle. E quando, por exemplo, uma ordem ou uma mensagem precisava ser enviada de um canto do Império para o outro canto do Império, a cada 50 quilômetros um cavaleiro fazia esse percurso o mais rápido possível, passava a mensagem para outro cavaleiro descansado, que levava mais 50 quilômetros e assim por diante. Isso tornava a administração cada vez mais eficiente e o próprio sistema de correios era muito eficiente para aquela época. Olha que incrível, né? E as estradas eram usadas para isso também, tá? Vou tirar aqui um pouquinho agora, eu quero mostrar esse mapa para vocês, pessoal. Observem a divisão territorial interna dos persas, as satrápias, né, os estados. Observem, ó. Então haviam vários estados, tá? Claro, aqui do Egito, Arábia, Armênia, a Síria, a Capadócia, a Lídia, então a Média. Percebam que eles dividiram então o território em várias satrápias, né? Vários estados. Cada estado desse tinha, claro, um governante, né? E é óbvio também que todos eles obedeciam ao imperador central, né? Muito bem. Vamos continuar aqui então para finalizar os persas. Muito bem, virando a página, pessoal, página 62, tá? O início do fim desse império, tá? Quando começou então esse império a entrar em crise e a decair, tem a ver com o enfrentamento deles com os gregos. O Dario, por exemplo, ele chegou a invadir a Grécia e a conquistar uma parte da Grécia, tá? Porém, ele foi muito mais cruel com os gregos do que com os outros povos que ele governava. Os gregos, por exemplo, foram obrigados a servir no exército persa e tinham que pagar impostos muito mais pesados que outros povos. Talvez essa crueldade contra os gregos talvez se dê pelo fato de que foi muito difícil para eles conquistarem os gregos, que eram exímios guerreiros, tá? E conforme então o Império Persa foi aumentando esse controle sobre os gregos começaram a se revoltar, a se rebelar. E é aí que vão acontecer as famosas guerras médicas. Não é médica por causa dos médicos, galera, mas sim porque os persas chamavam os gregos de medos. Por isso que a guerra se chama guerras médicas, ou seja, a guerra entre os persas e os medos, que são os gregos, tá bom? Não confundam. Bom, foram essas guerras médicas, as mais famosas, por exemplo, são retratadas em filmes, ó, o filme 301 e o filme 302, que mostra então aí as guerras entre os persas e os gregos. Assistam esses filmes, eles são bem interessantes, tá bom? E foi o início aí do declínio do Império Persa, porque os persas acabaram sendo derrotados pelos gregos, apesar dos persas terem um exército muito gigantesco, tá? E após a derrota dos persas contra os gregos, um outro povo que vivia ao norte da Grécia, os macedônios, comandados por um dos maiores governantes da história, famosíssimo, o Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande foi o responsável por atacar os persas e invadir o Império Persa e conquistar todo o Império Persa para os macedônios, tá? Então aí marca aí um pouco o início do fim dos persas, tá bom? Olhem aqui ruínas das cidades persas, tá? Eu vou diminuir aqui novamente, vou mostrar para vocês, ó, ruínas aí que são sítios arqueológicos, claro, até hoje, né? São fotografias recentes, observem, fotografias recentes aí das cidades persas, tá? Olhem que incrível aí a arquitetura deles. Realmente era um império muito rico, muito rico. Para fechar, galera, qual é a herança cultural dos persas? Basicamente, eles não levaram uma cultura inovadora para nenhum canto, porém, eles assimilaram, ou seja, eles absorveram os costumes e as tradições dos povos que eles dominaram. Então, os persas acabaram absorvendo muitas das culturas dos povos que eles dominavam, religiões, costumes, valores, crenças, isso tudo passou a ser adaptado e absorvido pelos persas, tá? E na arquitetura, ou seja, nas construções dos persas, as pesquisas arqueológicas indicam que eles davam mais atenção à construção de grandes palácios, tá? Obras monumentais, do que a templos religiosos. Apesar deles terem construído muitos templos religiosos, os templos religiosos tinham uma importância menor do que a construção de palácios, tá bom? Muito bem, ótimo.
E falando um pouquinho da religião dos persas, os persas tinham uma religião um pouco parecida aí com a religião dos hebreus. A única diferença é que os persas acreditavam em vários deuses, ou seja, eles eram politeístas. Mas no que diz respeito ao entendimento da força dos deuses, ela era parecida. Eles acreditavam no dualismo religioso, ou seja, eles acreditavam que no mundo existiam as forças do bem e as forças do mal, parecido com o cristianismo de hoje em dia, né? Parecido com a religião dos hebreus, que a gente estudou no vídeo passado. Então, essa concepção aí do bem e do mal, a religião deles se chamava zoroastrismo, tá? Então, as ideias dessa religião se chamam esse nome, zoroastrismo, por causa do grande... o cara que espalhou essas ideias religiosas, chamado de Zoroastro, tá? Ou também chamado de Zaratustra. Muito bem. Então, dentro das ideias do Zaratustra, eles também tinham um livro sagrado parecido com a Bíblia, chamado de Avesta, tá? E lá nesse livro estavam escritos aí, então, os alicerces da religião persa. Eles acreditavam que no mundo havia o lado do bom, né, representado pela deusa Aura Mazda, tá? Que representava a luz, representava a pureza do fogo, criadora do céu, criadora da terra, criadora do homem, de tudo que havia de bom. E do outro lado, né, do lado mal, havia o deus Arminhan, que seria o deus do mal, né? E que tinha como auxiliares vários demônios. Então, pessoal, na aula de hoje nós analisamos aí então um pouco da história dos persas, a importância deles, até eles serem derrotados e dominados pelos macedônios do Alexandre o Grande, tá? Muito dessas coisas que os persas fizeram, a maneira deles administrarem, dividindo territórios em satrápias, um governo centralizado e eficiente, o sistema de correios, o sistema de estradas, a maneira de comandar o exército, muito então do que se observa no Império Persa passou a ser copiado, absorvido por outros povos que vieram depois dos persas, e os persas, claro, também foram muito importantes aí para o desenvolvimento da nossa civilização humana, beleza? Bom, então, para fechar, galera, olhem só, o Hora do Estudo, podem fazer aqui o Hora do Estudo, beleza? Aí no livro de vocês, leiam os exercícios com capricho, respondam com o auxílio do vídeo aqui, confiram se as respostas estão corretas, tá bom? E nós então finalizamos aí o primeiro bimestre. Feito isso, não se esqueçam, venham aqui no menu Avaliações, tá? É por aqui que eu vou avaliar vocês, as notas e a presença de vocês. Vocês vão vir aqui nos exercícios sobre hebreus, fenícios e persas, 11 perguntinhas. Vocês vão responder essas 11 perguntinhas que vão estar abertas, disponíveis, agendadas até o dia 26 de abril. Beleza? Bye, bye, galera!